Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Amém? Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai querido, nós te louvamos por mais uma manhã, Senhor, pelo privilégio, Pai amado, de termos acordado nesse dia, Senhor, de estarmos vivendo mais um dia aqui nesta terra, Pai querido. Te louvamos pela oportunidade, Deus amado, de estarmos aqui te louvando nessa manhã, ouvindo testemunhos daquilo que o Senhor tem feito, Pai querido, na vida dos irmãos, ó Pai querido. E em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco agora, através dessa palavra, Senhor, que o Senhor colocou em meu coração. Que não seja eu, ó Deus amado, mas que seja o Senhor, ó Deus amado, lançando essa semente poderosa, ó Pai querido, em cada coração nessa manhã. Eu oro, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que todos aqui poderiam testemunhar algum momento de alguma coisa que Deus fez em nossas vidas. E esses dias eu tenho meditado muito em cima disso. E aqui nós lemos um texto muito comum, que a igreja prega muito isso aqui, foi pregado esses dias, o Ide de Jesus. Mas algumas coisas Deus tem falado no meu coração, que o Ide de Jesus é como se fosse um ciclo. Alguém veio até nós, e nós vamos até alguém, que esse vai até alguém, e isso não pode parar. Mas da forma que nós devemos fazer isso é que Deus vem falar no meu coração. Como é que nós temos que fazer isso? O que a Bíblia fala sobre isso? E que eu acho maravilhoso na palavra de Deus é que ela é viva, é eficaz, mas ela traz histórias de pessoas que você até duvida que a pessoa pudesse fazer alguma coisa daquele tipo. Por exemplo, nós vamos falar um pouquinho de Salomão hoje. Nós olhamos para um homem de tamanha grandeza, de tamanha sabedoria, que lá no final chega a dizer que a vida dele foi correr atrás do vento. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um homem com tanta sabedoria, né? Com tanta unção de Deus, lá no finalzinho ele vê que não valeu a pena? Onde é que ele tropeçou? Isso vem falar no meu coração de algumas histórias que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. E eu queria que você guardasse isso aí no seu coração, o que o finalzinho desse texto diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Você pode repetir comigo nessa manhã, que eu vou ler um texto. Eu queria que você repetisse comigo para ficar guardado aí no seu coração. Aquele que ganha almas é sábio. Está lá em Provérbios 11:30. Você pode repetir? Aquele que ganha almas é sábio. E você tem sido sábio, né? É um princípio da sabedoria, segundo a palavra de Deus, é ganhar almas para Jesus. E Tiago 5:20 diz: aquele que converter o pecador do seu mau caminho salvará da morte a sua alma e cobrirá multidões de pecados. Então é o princípio da sabedoria para o ser humano, é ganhar almas. Esses dias eu fiquei pensando, tem tantos homens tão inteligentes nessa terra, tão sábios, né? Inventaram tantas coisas. Por exemplo, a invenção dos óculos, é uma invenção extraordinária. César agora está me vendo, botou o óculos lá. Agora ele me vê, né? Bonito. Né? Agora ele consegue me ver com mais facilidade. Muitas vezes, para ler, para alguma pessoa poder ler, precisa de botar o óculos para ler de perto. Então foi uma invenção extraordinária. E isso tudo nos ajuda, isso tudo nos dá conforto nessa caminhada, mas não leva para o céu, amém? Agora, quando nós pregamos e alguém se converte, não tem bem melhor para essa vida do que a salvação da alma, né? Lá para a vida eterna, ainda mais lá que não vai ter enfermidade, não vai ter doença nenhuma. Então eu fiquei pensando nesse ciclo, e como nós trabalhamos em célula, nós sabemos que as células é bem isso, né? É bem dinâmica. Chega gente nova, daí uns dias essa pessoa já está cheia de Jesus e já quer pregar e já quer ensinar. Mas como é que ela faz? Ela já sai de qualquer maneira? Não, ela precisa ser ensinada. E aqui vai dizer que nós devemos ensinar, né?
tudo aquilo que Deus tem colocado, né, nas nossas vidas através da tua palavra. Então eu queria te convidar para abrir lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Nós vamos falar um pouquinho de Salomão. Muitas vezes nós somos muito apavorados, né? Nós aceitamos Jesus e ficamos apavorados. Outras vezes nós aceitamos Jesus e puxamos o freio de mão, sei lá. Vamos entender um pouquinho nessa noite, nessa manhã. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de prantear e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. E aí vai descendo até o versículo 8. Tudo que vai dizer nesse texto se compreende dentro desse segundo texto. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Nesse período do nosso nascimento até nossa morte, tudo que Salomão, muitos creem que ele escreveu Eclesiastes, muito que se passa em nossa vida, está nesse meio aí. Tudo que fazemos, compreende em algum momento desse aí que algumas coisas acontecem nas nossas vidas. Então tem tempo de nascer e tempo de morrer. E a Bíblia mostra para nós o nascimento de Salomão e a morte de Salomão. Mostra essa história dele, para que nós possamos tirar alguns ensinamentos, alguns proveitos. No versículo número 1, onde diz assim: tudo tem seu tempo. O que é esse tempo? Tudo tem a hora certa, hora no relógio, né? Eu estava estudando sobre esse texto e, na verdade, esse texto não está falando desse tempo cronológico que nós vivemos aqui, né? Essa palavra tempo, quando você vai buscar né, no grego, na Septuaginta, onde foi traduzida uma das primeiras versões para o grego, o termo usado ali para tempo, ele não é esse tempo, vai acontecer tal hora. Esse tempo é muito interessante. Esse tempo, ele fala de oportunidade, né? É o kairos de Deus, é o tempo de Deus. Ele está falando do momento oportuno, do momento certo. Esse tempo que a Bíblia está dizendo aqui, que esses textos trazem aqui, são os momentos oportunos, os momentos certos que Deus pode agir na nossa vida, amém? Então há tempo certo para nascer. Você acha que você nasceu no dia errado? Você nasceu no dia certo. E é o dia certo para morrer também. Isso aí ninguém quer, né? Que esteja bem distante. Mas nós não sabemos. Mas também vai ter esse momento oportuno para que nós possamos partir para a glória, né? É um momento que nós temos que aproveitar como uma grande oportunidade. E o que nós fazemos na nossa caminhada vai nos dar grandes prazeres ou grandes tristezas. Quando nós chegarmos lá no final e vemos como Salomão falou. Todos conhecem a história de Salomão. Pediu a Deus sabedoria. Deus deu sabedoria e tudo mais foi lhe acrescentado. E no meio da caminhada nós sabemos que ele andou pisando na bola, se afastando do Senhor. E grandes problemas trouxe para sua família, para a nação. E lá no final, já bem velho, ele já entendendo que o momento oportuno de partir estava chegando. E ele começa a ficar em crise. Ele começa a olhar para ele mesmo. E esses textos que ele está falando aqui, ele estava falando da situação do homem aqui nessa terra. Ele estava olhando para a terra. Amém? Muito bem. Então essa palavra tempo, ela vai dizer para nós que é o tempo de Deus. E essa palavra propósito que nós lemos aí, se você for ver, o propósito debaixo do céu. Todo propósito, aquilo que está correto, aquilo que está certo. Então é isso que nós temos que entender quando fala do tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus para a sua vida e para a minha vida? Que tempo você tem vivido? Você está vivendo um tempo que você pode ficar feliz de estar fazendo a obra do Senhor? Do ciclo, do ID, está se cumprindo na sua vida? Ou você está passando um tempo que os propósitos de Deus estão distantes, né, da sua vida? O kairos, o tempo de Deus está passando. Você está deixando o tempo passar. Algumas coisas nós precisamos parar e pensar nessa manhã. Então nós precisamos compreender um pouco desse início da jornada do ser humano e a nossa caminhada até o fim da vida. Amém? Eu queria que você, nessa manhã, abrisse seu coração, porque eu quero falar de duas situações que muitas vezes nós erramos por não entendermos o tempo de Deus.
Tem muita gente aí que eu sei que ora, e até hoje não viu a bênção. E tem muita gente que chegou ontem, orou e já recebeu a bênção. E você fica talvez em crise por causa disso. Tem muita gente que até abandona o Senhor por causa disso, porque não entende o tempo de Deus, o tempo exato que o Senhor tem para mim e para você. Mas lá no final, leva sua Bíblia aí lá para Eclesiastes, no capítulo 12. Eu não vou ficar pregando sobre esse livro. Versículo 13, olha o que Salomão diz. Depois que ele vai falar que correu atrás do vento, que todas as coisas têm seu tempo. Ele vai entender que quanto ele errou, ele vai dar um monte de conselho, e no final da vida ele entende. De tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão está falando isso, queridos. Ele estava olhando assim: estou indo para diante do Senhor, e vai rodar lá na minha frente tudo que eu fiz nessa terra. Vai passar lá, e eu não tenho como fugir disso. Ele estava bem em crise. Nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, amém? Que todo o nosso passado de contaminação foi lançado no mar do esquecimento, amém? Mas e na nossa caminhada? O que nós temos feito na nossa caminhada? Como diz o pastor Ed René, o Senhor tem como se fosse um elástico na mão. Ele vai esticando, uma hora ele arrebenta. E na hora que ele arrebenta, nós partimos. Ou, sei lá, alguma coisa acontece, né? Aí precisamos de correr atrás dele de novo, porque tem hora que o elástico arrebenta. E nós vivemos como se isso nunca fosse acontecer. Nós plantamos carrapicho e achamos que vamos colher milho a vida inteira. Planta carrapicho, colheita de milho. Não tem não. Plantou carrapicho, colhe carrapicho. E na nossa caminhada nós muitas vezes estamos com Jesus e continuamos plantando carrapicho. Como é que pode, né? Como é que podemos viver assim? Interessante que no Provérbios 31, muitos dizem que também, foi escrito por Salomão, e alguns falam que são alguns conselhos da sua mãe para ele. Alguns dizem que ele escreveu isso aí, e foram conselhos que sabiamente uma mulher deu para esse rei Lemuel. Alguns acham que é Salomão. E você vai vendo aí que deu essa mulher alertando o filho sobre a conduta que ele deveria ter. E eu tenho certeza, assim, pelo que parece, tenho certeza não, eu acho, que realmente foi ele que escreveu isso, ainda quando estava mais jovem. Ele escreveu algo de que a mãe tinha ensinado e que ele estava fazendo. Não sei se alguém já leu Provérbios 31, você vai ver coisas extraordinárias. Ela vai falando que o rei não deveria ser chegado ao vinho, à bebida forte, a beber demais, porque na hora que ele tivesse bêbado, ele ia começar a tomar decisões que ia prejudicar o povo. E nós vamos ver Salomão falando em Eclesiastes que ele bebeu todas, que ele fez o que quis. Ele vai falar para ele ter cuidado com as mulheres, para que ele se aproximasse da mulher que Deus preparou para ele. E nós sabemos o que ele arrumou, tanta confusão com a mulherada. Então provavelmente ele escreveu isso aqui em um tempo da sua vida. E a Bíblia é tão preciosa que ela não esconde nada, amém? Ela não esconde a vida desse homem, porque nós temos que aprender com isso. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender. Se nós estamos numa caminhada desse tipo aí, nós precisamos de nos arrepender logo, que o Senhor possa nos dar uma caminhada ainda longa nessa terra, para que nós possamos cumprir o ID de Jesus. E Salomão, no final da vida, ele começa a ficar em crise. Alguns acreditam que esse Provérbios foi escrito pela sua mãe. Provérbios 1, abre aí rapidinho, 7 e 8, tem muitos jovens aí, Hoje é dia das mães. Então eu falei, vamos ler um texto, Provérbios 1, 7 e 8. O tema dessa palavra, queridos, é chave para a salvação, amém? Chave para a salvação. Tem muita gente que não entende, acha que está salvo. Tem muita gente que levantou a mão na igreja aqui e acha que está salvo. Pode ser. Levantar a mão só não adianta, Nós vamos chegar para frente e nós vamos entender isso. Que o Espírito Santo, quando vem morar em nós, ele nos convence do pecado, da justiça, Então ele vem trazer isso no nosso coração. Se você não tem convencimento nenhum do seu coração, que você acha que você pode viver do mesmo jeito, talvez você não aceitou Jesus de verdade ainda. E o elástico, uma orelha arrebenta, amém? Provérbios 1, 7 e 8 diz assim:
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Se aquele provérbio foi a mãe dele que escreveu, ele não cumpriu isso também que está escrito aqui. Provavelmente foi ele que escreveu. Falar é fácil, queridos. Chegar aqui e falar, aceitei Jesus, agora estou salvo e vou continuar com a vida arregalada por aí do mesmo jeito. Tá nada. Tem que tomar cuidado. Está salvo nada. Isso, levantar a mão não quer dizer nada. E nós vamos entender isso um pouco mais para frente. Mas eu estou até indo. Estou indo na célula, estou fazendo CNC, estou fazendo CMC. Amém. Que isso aí possa estar lavando aí seu coração, né? Mas nós precisamos de aprender que o tempo de Deus em minha vida foi extraordinário. Eu não sei se eu já contei aqui na igreja, eu acho que já. Eu sempre pensei assim, eu fazendo as coisas boas aí, eu lembro que meu pai lá na roça, ele dava bezerro para São Sebastião, né? E o pessoal arrematava e ele achava que estava tudo bem. Eu também aprendi assim, que eu dando coisas, eu estava feliz, fazendo obras, eu estava garantido, guardando, né? No celeiro lá no céu, abrisse minha gaveta, vai ver, esse cara é bom. Eu achava que eu era muito bom. Mas o dia que eu aceitei Jesus aqui nessa igreja, que eu levantei a mão, que eu vim aqui na frente, aquele dia foi diferente para mim. Mas eu não mudei de um dia para o outro. Eu sei que durante um período eu ainda fiquei meio que relutando com aquilo. Mas até um dia que eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus, amém? Aí ele veio me convencer que eu sou um pecador e miserável, sem vergonha, né? Ele veio convencer, ele veio trazer isso no meu coração, que eu precisava dele para me guiar, para me constranger. E eu me lembro que logo da minha conversão, a mãe da Ada teve um câncer. Eu acho que eu já contei isso aqui. Ela teve um câncer e eu falei para o Senhor, deixa ela morrer não. Oramos lá em casa, reunimos lá todos juntos. O médico falou assim, ela deve ter aí uns 30 dias de vida, pode chamar a família e tal. E eu falei com o Senhor, oramos, a Ari está ali, o irmão da Ada. Aí nós oramos lá em casa, eu, a Ada, Mariano, o Reinaldinho, a Bia. Primeira vez que eu orei com a minha família foi aquele dia. Oramos juntos, eu pedi ao Senhor, deixa ela morrer não. Se o Senhor não deixar morrer, eu vou parar de beber. Queridos, e ela foi vivendo 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E eu parei de beber, nunca mais bebi nada de bebida alcoólica, 0. Fui liberto. Deus usou aquele momento, mas chegou um dia que levou. Mas quando ele levou a Dona Maria, eu já tinha entendido. Ele já deixou meu coração muito aliviado e muito tranquilo, que ela estava indo para a glória. Porque ela mesma falava isso para nós, fique em paz, né? Estou indo, como Salomão, né? No final da vida ele não estava morrendo aqui não, mas ela estava chegando os últimos dias, e ela falou que já estava indo, e coisas extraordinárias aconteceram, anjos apareceram no hospital para ela lá, foi maravilhoso. Então nesse tempo, eu me lembro da minha conversão, e Deus tinha um propósito, querido, tinha o tempo certo para me parar de beber, tinha ou não tinha? Mas eu tive que correr daquele copo de vidro, né? Que é como uma serpente venenosa, quando você pega aquele vinho bonito assim. Eu tive que correr, me afastar disso. E eu não sei se você já apreciou alguém fazendo artesanato. Quem já viu alguém fazendo uma colcha de retalhos, cozendo? Na roça a gente falava muito isso. Minha mãe está cozendo, né? Sobrava aquele monte de pano velho, corta um monte de tirinha assim, e depois você vai fazendo uma colcha. Já viram? Ainda mais quando alguém sabe fazer aquele tapete bacana assim. Tem uma história de um menino vendo a mãe fazendo isso. Todo dia que ele chegava na casa da mãe, todo dia não, ele estava na casa dele, né? Todas as vezes que ele abria a porta, que ele entrava lá, nesse lugar que a mãe dele costurava, ele era baixinho e a mãe alta. Ele via ela fazendo e perguntava, o que você está fazendo, mãe? Eu estou fazendo aqui um tapete. Mas ele olhava de baixo para cima e só via que as pontas de tecido preto, branco, vermelho. Ele viu a coisa mais feia do mundo, ele via. E ele voltava e perguntava de novo, o que você está fazendo, mãe? Estou fazendo um tapete. Ele não entendia, ele não enxergava um tapete. Realmente, não sei se você já viu fazer, se você pegar do lado avesso, não se parece nada com um tapete quando você está fazendo aquilo, é muito feio. E 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que ficou pronto, querido. E no dia que ficou pronto,
E ele, olhando de baixo, ainda estava feio. Aí ela falou: terminei. Só que aí ela pegou ele no colo. Agora ele viu o tapete de cima. Aí ele viu a beleza que as mãos da sua mãe tinham feito. Eu sei que talvez sua mãe já fez, a minha já fez. E hoje é dia das mães, é bom a gente falar sobre isso. E ali tinha paisagens, né? Fez desenhos maravilhosos. Ele viu quão maravilhoso foi aquele trabalho que até então ele não tinha entendido. Ele sabia que alguma coisa estava sendo feita. Assim é na sua vida. Assim é Deus trabalhando na minha e na sua vida. Você fica vendo as coisas assim, você fala assim: está errado, isso está muito esquisito. Está nada, querido, está nada esquisito. Deus tem o tempo certo de fazer as coisas. Cada detalhe é de dia em dia, amém? É de glória em glória. Aí esse tapete agora bonito, quando você chegar lá na glória, né? Deus vai te mostrar assim: lembra aquela vez lá que você achou que eu tinha esquecido de você? Esqueci nada, aos detalhes. Eu precisava de amarrar isso melhor aqui, para dar continuidade nessa obra de arte que eu estava preparando. É assim. Então cada detalhe, cada dificuldade que você passa, saiba que o milagre está chegando, amém? Porque você precisa de passar para aquilo completar a sua história. Você não pode mudar certas coisas, nós não podemos, mas Deus pode. E Ele sabe o tanto que nós aguentamos. Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele sabe a força que nós temos. Ele sabe. Ele não vai te dar nada que você não possa carregar, amém? Eu fiquei então entendendo assim: qual a maior notícia que eu, como um homem de Deus, posso pregar para alguém? É falar de Jesus, falar do amor de Jesus, que Deus enviou seu Filho unigênito a esse mundo, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna, tenha uma caminhada com Ele nessa. Isso é a coisa mais extraordinária. Pensa nos maiores inventores que já tiveram nessa terra. Salomão falou: tudo se repete debaixo dessa terra, do sol, tudo. Talvez você está achando assim, você que é jovem, você olha para o seu pai ou sua mãe dando alguma direção muitas vezes. Tem pai e mãe que dá direção errada, a gente sabe disso, né? Que não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus, nós sabemos que temos que obedecer. Mas quando você sabe que seus pais estão te dando uma direção, porque você precisa de acertar aquilo, e nós muitas vezes nos rebelamos contra isso, nós brigamos, nós não entendemos, né? Nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Lá em Mateus 16, 19 diz assim: um dia Jesus falando para Pedro. Quem lembra bem de Pedro? Pedro era meio teimosinho, né? A Bíblia conta a história de Pedro. Pedro nega Jesus, todos conhecem a história. Mas um dia Jesus chega e fala para ele assim: eu te darei as chaves do reino, Mateus 16, 19, do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Já pensou? Deus falando uma coisa dessa para você, Laura? Tudo que você ligar na terra, você tem poder para ligar no céu. E tudo que você desligar, vai ser desligado no céu. Isso é um poder que Deus deixou. E Ele falou para Pedro. E Pedro pregou, alcançou vidas. E essas outras pessoas alcançaram vidas, e nós estamos aqui, ligando e desligando. Nós estamos aqui, ligando e desligando coisas no céu. Tem muita gente ligando coisas que, meu Deus, misericórdia. Mas o texto que eu queria compartilhar, só para a gente fechar um pouco. Atos não precisa de abrir. A primeira coisa que eu começo a entender que Pedro, por isso o tema dessa palavra é a chave para a salvação. A primeira coisa que Pedro liga nessa terra, que é ligado no céu. Dia de Pentecostes, todos cheios do Espírito Santo. E milhares de pessoas querendo entender o que era aquilo que tinha acontecido. Aqueles homens estavam bêbados, falando em línguas estranhas, falando coisa nada a ver, né? Uma pessoa falando em línguas, parece que ela está falando coisa nada a ver. Você não entende, você está doido. Todos achavam assim. E Pedro vem com autoridade, com poder e unção, que Jesus já tinha dito a ele que daria. E ele prega ali para aqueles quase 3.000 judeus naquele dia ali. E todos eles, lá no finalzinho, se você depois quiser acompanhar, lá em Atos 2, 14, né, ele vai estar fechando ali.
Ele vai pregando aquela palavra do Senhor e vai falando sobre Jesus. Quem foi Jesus? O que a palavra de Deus falava sobre Jesus? Quando você vai pregar para alguém, você fala de quem? Você conta só a sua história? Vou pregar o Evangelho. Mas talvez você fala só de você. Tá bom, não tem problema não. Mas o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo, amém? Então nós precisamos de pregar a palavra de Deus. E ele prega e todo mundo, entendi a palavra, e agora? Aí ele pede para que todos fossem batizados. E ali quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. A primeira chave, que eu fico entendendo que Pedro abriu, ele abriu ali o reino dos céus para os judeus. Jesus, o grande sacrifício de Jesus ali, agora entenderam, os judeus entenderam. Depois em Samaria, Atos 8, 14 e 17, você vai ver que Filipe chega lá e prega, e todo mundo entende a mensagem de Jesus, se convertem, mas faltava aquele que convence do pecado, aquele que convence da justiça. E Pedro e João vão lá e começam a impor as mãos e orar. Aí todo mundo fica cheio do Espírito Santo. Querido, se você é cheio do Espírito Santo, você pode ficar 10 anos sem vir nessa igreja, você não afasta. Agora, se você vai na onda do Espírito Santo na vida de um irmão, é bom, você está no corpo aqui, você acaba ficando aquecido, mas você precisa de ter a sua experiência, você precisa ser cheio, amém? Você precisa ser cheio do Espírito Santo, você ir na sua força, na força que Deus vai te dar. E ele foi lá, abriu ali o reino dos céus para os samaritanos, que para eles não mereciam nada, mas vamos lá, que eles ainda têm um pouquinho do nosso sangue, Mas nós vamos ver, e é o que eu queria te convidar para abrir sua Bíblia, Atos 10. É um texto que eu quero compartilhar, que a gente vai render um pouquinho nele aí. A conversão do centurião Cornélio, ou o homem de Deus. Quem já viu falar de Cornélio? Cornélio era um centurião, um homem do exército. Mas a Bíblia vai dizer, abriu aí, vamos ler aí, versículo 1. Atos capítulo 10, versículo 1. Aqui nós vamos entender o Kairos de Deus, o tempo de Deus na vida do homem. Na minha vida foi assim, na sua é assim e é assim. Você vai entender o tempo certo de Deus. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Só para dar uma pausazinha aqui. O homem era do exército, o homem era do exército romano, centurião. Ele mandava uma centúria, uma legião de homens de 100 homens. E aqui que fala corte, eu estava lendo um pouco, quando fala da corte italiana, alguns acham que ele comandava 600 homens. Era um homem muito poderoso, mas era um homem temente a Deus e piedoso. Ele ajudava, ele e a família inteira. Eu fico imaginando que eles tinham uma célula lá já. Eles tinham uma célula assim, faltava algozinho, mas eles já tinham uma célula, uma comunhão. E a Bíblia fala que contínuo orava a Deus. O que nós entendemos? Todo dia ele orava a Deus. Na caminhada com o Senhor, todo dia tem que orar a Deus, queridos. Aceitei Jesus, agora não preciso de orar mais não, só na glória. Acabou. Quem está te guiando? Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Deus ouve a nossa oração, e nós ouvimos através da palavra. E no caso aqui foi ainda mais extraordinário. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Amém? Eu não sei se você entendeu essa palavra, esse texto. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Você sabe o que é um memorial? Jesus, quando deu a instrução para a ceia do Senhor, Ele falou que nós deveríamos fazer aquilo todos os dias em memória dEle. É um memorial diante de nós, não é? Do que Ele era, do que é, do que está por vir. Aqui está dizendo que as orações que Ele já tinha feito, estava lá. Deus sabia exatamente o que Ele já tinha pedido. Deus sabe exatamente o que você já colocou diante dEle, sem tirar e sem pôr. Cada detalhe.
Você acha que você chorou? Se você chorou nas madrugadas, Ele sabe. Cada coisa, cada idazinha que você foi, cada pregação que você fez, Ele sabe. E isso está diante dele como um memorial. E nós vemos aqui que agora aquele homem, 3 horas da tarde, todo dia ele orava, provavelmente nesse horário, 3 da tarde, igual Daniel. 3 da tarde ele dobrava o seu joelho e orava, todos os dias. Mas um dia, esse homem teve uma experiência diferente. Deus enviou um anjo lá para falar com ele. Um dia algo extraordinário aconteceu, querido. Diferente. Você vai estar orando no seu quarto lá, de repente algo vai acontecer diferente, que você nunca percebeu, nunca experimentou. Vai acontecer. Como já aconteceu comigo, eu sei que já aconteceu com outros. Esse dia eu estava orando na igreja aqui, no relógio de oração, 11 horas da noite, 11h30 por aí. E eu orando aqui, veio um êxtase assim em mim, como vai dizer aqui na palavra que veio em Pedro. E eu comecei, as cadeiras estavam todas recolhidas, todos aqui, a igreja toda aqui. E o Senhor vinha passando, né? E nós abraçando com Ele. O Senhor ia passando no meio do povo assim, ó, e todo mundo querendo Ele. Eu vivi isso aqui semana passada. Tem dia que Deus dá umas direções para a gente assim. E eu tenho que falar isso para a igreja hoje. E esse homem, de tanto que ele orava, de tanto que ele buscava, um dia, Deus falou, vai lá, é hoje. Hoje nós vamos responder. Por quê? Porque Deus já estava preparando, querido, cada detalhe que nós vamos ver da agora para frente. Cada detalhezinho. Por que tinha que ser naquele dia? Porque naquele dia tinha um homem de Deus passando por ali. Nós vamos ver que Pedro estava a 50 e poucos quilômetros dali, em uma cidade chamada Jope, na casa de Simão o curtidor, à beira da praia. Toninho falou que esteve lá, Toninho Pinheiro, diz que essa casa existe, e ele esteve nessa laje, onde Pedro provavelmente estava orando, de frente para o mar Mediterrâneo. Diz que é maravilhoso, diz que é lindo. Toninho esteve lá e falou, Pedro não é bobo não, Pedro gostava de orar num lugar bonito. Mas o anjo do Senhor fala lá com Cornélio, e fala para ele assim, envie seus homens e manda chamar um tal de Simão, que tem o sobrenome Pedro. Manda chamar para ele vir aqui na sua casa. E ele envia 2 homens e um soldado, e eles vão lá, 50 e poucos quilômetros de distância. Provavelmente viajaram aquela noite, um pouco do outro dia. No outro dia, na hora do almoço, eles estavam chegando. Isso é hora de chegar na casa dos outros, na hora do almoço, né? Mas eles chegaram. Você vai acompanhar aí, você vai vendo que Pedro, quando dá mais ou menos na hora sexta, que quer dizer meio-dia, Pedro sobe para orar nessa laje que Toninho teve lá. Isso que é muito bonito. Diz que Pedro sobe para orar e ele teve fome. Ele teve vontade de comer, né? Meio-dia, achei bom o nosso horário de almoçar meio-dia, que é mais ou menos o horário, né, que Pedro também almoçava. E ele ficou com fome, e a Bíblia diz que Deus também deu uma visão para ele. Desceu do céu um telão, um mega telão. A Bíblia fala um lençol, né, preso pelas 4 pontas. Isso é um telão. Muita gente acha que televisão é do diabo, né? Não. Isso aí já era uma televisão. E um holograma, ou era algo de LED, porque num lugar iluminado, numa praia, onde tem muito sol, e Pedro tem uma visão daquela, era algo extraordinário. Que o homem hoje tenta inventar umas máquinas, né? Daqui uns dias tem um holograma, mas é muito além disso. E era gigante, diz que isso do céu descia assim, e estava cheio de animais, quadrúpedes, e alguns animais imundos, que os judeus não podiam nem passar perto. E Deus vai falar para ele, mata e come. E ele entra em crise com aquilo. Ele acha que Deus está ficando doido. Ele falou, de jeito nenhum, o senhor está errado. O Espírito Santo estava falando para ele, mata e come. Se você quiser acompanhar aí um pouquinho, versículo 9. No dia seguinte, indo ele, Atos 10, 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando perto, um pouquinho antes, versículo, é isso mesmo. Tá, então não precisa de ler não, deixa eu seguir aqui, que aí eu vou explicando, vai ser mais rápido para a gente passar por isso aí. Quando Pedro sobe para orar, meio-dia, é o horário que os homens que Cornélio tinha enviado estavam chegando. Querido, ele sobe para orar e os homens estão chegando. Deus dá essa visão e os homens estão chegando. Aí quando ele está em dúvida, o que é isso que Deus está querendo falar? Os homens chegam na porta, no momento exato. Os homens chegam na porta da casa de Simão e chamam. E o Espírito Santo fala para ele, os homens aí que eu mandei te procurar, para você segui-los, para você ir com eles.
Na hora exata, ele entende que Deus estava falando para ele. Essa eu queria que você acompanhasse aí. Versículo 13. E ouvindo uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. O que Deus purificou, não consideres comum. Amém? Você pode dizer para o seu irmão: o que Deus purificou, não consideres comum. Isso aí está falando para mim e para você, que não julga ninguém não. Não vai pela aparência não. O que Deus purificou, não diga que é comum, que é imundo, não diga não. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar, pensar, mensurar. E ele fala isso para Pedro, porque Pedro trazia esse preconceito no coração dos judeus. Eles achavam, eles tinham certeza que eles eram eleitos, predestinados. Eles tinham a certeza disso, mas eles achavam que era só para eles, amém? Mas se você continuar lendo o texto, depois você lê em casa aí, Pedro estava então perplexo no versículo 17, qual seria o significado da visão? E no versículo 18 diz assim: e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão Pedro. E eles vão conversando com ele. Resumindo a história, Pedro sai de Jope no dia seguinte, convida esses homens primeiro para dormir na casa de Simão Pedro. E ele vai para Jope, agora ao encontro de Cornélio. Ele vai encontrar com aquele homem que as orações deles estavam lá diante de Deus. Você entende que o seu milagre pode estar chegando, querido? Que a sua bênção pode estar chegando? Você não veio aqui na igreja à toa. Ontem nós fomos lá no Carioca, em Piranga. A igreja estava lotada, a igreja pequenininha ontem, lotada de gente. O pessoal da célula veio todo mundo. 3 pessoas aceitaram Jesus lá ontem. 3 pessoas. Nós não fomos lá à toa e nem eles. Você não veio aqui à toa. Porque Deus queria que você ouvisse essa palavra essa manhã. Que a sua bênção está chegando, amém? Que a sua bênção está chegando. Que aquilo que você tem orado, que aquilo que você tem colocado diante do Senhor, está lá como um memorial. Está lá. Ele sabe. Ele está só recolhendo lá na hora certa. E aí nós vamos ver que Pedro parte agora. Aí que é a coisa mais extraordinária que eu vejo. Pedro já está vindo. O que Cornélio vai fazer, queridos? Ele queria a bênção só para ele? Não. Ele chama toda a sua família. Ele chama os seus amigos mais chegados. Ele enche a casa. O homem de Deus está chegando. E ele vai falar isso. Quando Pedro chega, ele fala assim: Pedro pergunta: o Senhor me mandou, o que vocês querem? E ele vai explicando. Quando eu estava orando, Deus falou, enviou um anjo. Ele explica para Pedro. E Pedro: pois é, mas o que você quer? Ele fala assim: eu quero que você fale. Quer que você fale para nós? O que Deus mandou você falar? Quando você vai visitar alguém, leva a palavra de Deus. Ensine as pessoas. Eu não sei, vem para o CNC que você vai aprender. Na igreja tem muita gente que fala assim: eu não concordo com esse negócio de CNC, eu não concordo com esse negócio de CMC. E quando vai, não sabe o que vai falar, o que vai pregar. Pedro sabia, queridos. Pedro foi ensinado, discipulado, treinado por Jesus. E a vida inteira treinado pelo Espírito Santo a cada detalhe. O Espírito Santo aqui está tirando um grande preconceito do coração de todos os judeus. Primeira vez que um gentio vai agora se converter aos caminhos do Senhor, vai abrir, né, o caminho. Mais uma chave, Pedrão abrindo lá, ligando no céu o caminho para nós. Ele vai até dizer no versículo 35, né, lá na frente, depois ele vai dizer assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Qualquer nação, qualquer lugar, Viçosa, Pedra do Anta, eu não podia deixar passar, Teixeiras, né? Qualquer lugar que você estiver, a palavra de Deus vai chegar lá. É para nós e é para ele. Interessante que você vai ver que Pedro agora começa a pregar para esse Cornélio e a sua casa. E ele começa a falar de Jesus. Você vai vendo aí, Pedro não pregava nada complicado.
Ele falava o que as Escrituras falavam de Jesus. Ele começou a falar da experiência que eles tiveram com Jesus, que eles andaram com Jesus, que eles viram Jesus ser assunto aos céus. E a Bíblia diz que enquanto ele falava isso, todos foram cheios do Espírito Santo naquela casa. Todos. O que teve a experiência com anjo e os que não tiveram experiência com anjo nenhum, tiveram a experiência de estar ali ouvindo a palavra. Muitas vezes aquilo que Deus me mostrou aqui é para mim só ver. É para que eu creia, né? Que Ele é todo poderoso para alcançar todos os seus corações, amém? Porque Ele já alcançou, mas Ele talvez quer fazer algo mais. Cornélio era um homem bom? Era. Dava as esmolas, era um homem piedoso, a sua casa, ajudava mesmo os mais necessitados. Era um homem de Deus? Era, orava todo dia. O que faltava para ele? Jesus, salvação, em primeiro lugar. Sem Jesus, ninguém vai ter a vida eterna. Isso é uma verdade que nós temos que pregar. Quando nós vamos, com muito amor, nós temos que ensinar. Isso que você está crendo aí, essas coisas que você está apegado aí, isso não te leva para o céu não. Isso não te salva não. E nós vamos ver que Cornélio agora também precisava do Espírito Santo de Deus, amém? Do Espírito Santo de Deus. As missionárias estão aí, ó. Elas vão pregar isso, prega Jesus, não é? Falar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e aquele que nos acompanha todos os dias até a consumação do século, através do Espírito Santo. E nós vamos ver que Cornélio agora e toda a família cheia do Espírito Santo, amigos de Pedro, ainda pediram Pedro, fica conosco mais alguns dias, eu entendo, fica aí para você nos ensinar mais algumas coisas, né? Nós queremos ir, mas fica aí para nos ensinar. E com certeza Pedro ficou mais uns dias ali, deu um CNC para eles ali, né? Deu um treinamento para eles, treinou, talvez chamou mais alguns discípulos, nós não sabemos mais. Essa história é contada de Cornélio até aí, pequenininha. A de Salomão é grande. Nós vimos, Salomão começou bem, pisou na bola no meio, arrependeu no final. Mas nessa pisada na bola do meio, muitas pessoas sofreram. Muitas pessoas morreram. Família dele mesmo destruída. Por quê? Colocou seus desejos adiante do propósito que Deus tinha na vida deles. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo em oração. Precisamos ter intimidade com Ele. Porque Ele vai fazer tantas coisas que você não vai entender. Vai ser igual aquele tapete todo esquisito. Você vai falar assim: relógio de oração de novo? Foi esses dias mesmo? Já chegou? Já, queridos. Cansa mesmo, né? Tem que vamos sair de casa, vamos lá na igreja orar. Vamos encher aquele relógio de oração. É um desafio que eu faço para cada líder de célula. Viu, Laura? Nós vamos começar a chamar nossas células para vir para participar do relógio de oração. Cada líder. Chama a sua turma e vem. Traga o seu povo para orar. Faz igual Cornélio. Chamou os vizinhos, chamou todo mundo. Vamos lá para casa. Nós vamos orando até Paulo chegar, até Pedro chegar. E Pedro chega. E Pedro traz a palavra de Deus. E o Espírito Santo, né, vem sobre eles. E eles ficam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo então converte o homem do pecado, do juízo e da justiça. E ao que Deus purificou, não consideres imundo. Ao que Deus purificou, não considere imundo. Por isso quem olhar para mim hoje, ele não pode olhar para mim como eu era. Ele tem que olhar como eu sou hoje. Quem não conhece Jesus, muitas vezes olha ainda. Esse cara não tem jeito, não pode, não acredito. Impossível, né? Mas nós que somos de Jesus, nós que somos uma família, nós que nos reunimos para orar, nós que nos reunimos para orar no encontro, nós que reunimos na célula, você começa a ver assim, esse cara mudou mesmo. Esse cara é de Jesus, é ou não é? Mas se você não caminha, você começa até a pensar: ah, não, esse pastor aí não me passa nenhuma confiança não. Já ouvi falar uns trem dele aí. Pensou? Se a gente ficar agarrado nesses troços, né? Misericórdia. Romanos 10, 15, 16 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Como é que seus discípulos da célula vão vir orar na igreja se você não vem? Como é que seus discípulos vão pregar na célula se você não prega? Se você não ora na célula? Se você não tem compromisso? E aí vai.
Isso aí é só para você mexer um pouquinho no seu coração, para me cutucar o seu um cadinho, né? Para você trazer a turma para orar aqui no relógio de oração, amém? Porque nós precisamos. Esse relógio de oração nós já fizemos uma vez, ele ficou cheio. Lembra? A igreja ficou aberta 24 horas. A igreja ficava aberta, ininterrupta, durante uma semana. E nós entregávamos aqui, orávamos no sábado de manhã e entregávamos o jejum. Esse é o propósito desse relógio de oração. Em nome de Jesus, que nós possamos retomar isso. Só nas madrugadas que nós vamos interromper um pouco, né, pastor? Porque a madrugada está perigoso mesmo. Tem umas motos, uns negócios que passam aí, é complicado. Queridos, para finalizar, a última coisa que nós precisamos entender: por quê que as pessoas que nós conhecemos precisam urgentemente conhecer Jesus? Todo mundo sabe que precisa. Eu sei que precisa. Mas quem sabe um dia? Pensou se Pedro pensa aí, se não vai lá na casa de Cornélio, né? Mandou aí, é hoje, né? Nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Se a célula é segunda, é segunda. É segunda que as pessoas vão chegar lá. Se é quarta que as pessoas vão chegar lá. Se nós vamos fazer a visita em tal dia, é naquele dia. Eu gosto muito do Tatão falando, é para hoje. Felipe, faz isso para mim. Vou fazer amanhã. Não, Felipe, é hoje, agora, né? Ele falou, ontem ele estava pregando lá em Piranga, ele citou Felipe, ele deu uns exemplos assim, mas falou bem de você, viu? Meu genro, né? Mas falou bem. Última coisa que nós precisamos entender: por quê, queridos? Quem quer que essas pessoas tão preciosas que você conhece vai para o inferno? Quem quer? Ninguém quer. E por que nós não fazemos nada? Por que nós cruzamos os braços e esperamos? Vamos ver o que vai dar isso aí. Salomão entrou em crise por isso, queridos. Eu não li, está lá no versículo, acho que é 16. Ele entrou em crise porque ele entendeu que Deus já colocou no coração do homem a certeza da salvação, de todos. Só que tem muita gente que vai ser salvo porque Buda é bonzinho, vai ser salvo porque faz boas obras, e estão todos enganados. Só Jesus salva, amém? E nós sabemos essa verdade. Eu vou ler 2 textos, não é para te chocar não, mas é para você ver que o negócio é feio, daqueles que vão morrer sem Cristo, que morrem sem Cristo. Aqui vai falar um pouco do fim dos tempos. Apocalipse 6, 15, 17. Diz assim: então os reis do mundo inteiro, os governantes e chefes militares, os ricos e os poderosos, e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caem sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-lo? Tem um texto lá em Romanos 11, que a Bíblia fala que nós fomos enxertados na videira verdadeira, nós éramos da oliveira, nós éramos oliveira brava, a nossa semente não servia para nada, mas nós fomos enxertados. É isso que aconteceu aqui, os gentios sendo enxertados na oliveira verdadeira, que representa Israel. Aqui está dizendo, queridos, que aqueles que não querem, esses reis aqui, lá no finalzinho do texto, Romanos 11, lá para o final do texto, vai dizer assim para eles: vocês foram enxertados na oliveira verdadeira, na oliveira boa, mas atentem para a benignidade, mas também para a severidade de Deus. Deus é justo, um dia vai se cumprir. O povo aqui está preferindo cair uma montanha em cima deles do que chegar diante do Cordeiro, da ira do Cordeiro. Deus é bonzinho, querido, é bonzinho mesmo, misericordioso, mas um dia o elástico arrebenta. E no dia que o elástico arrebentar, quem tiver sem Jesus está perdido. Isaías 24 diz assim: a lua terá vergonha de brilhar, e o sol ficará pálido de medo, porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião em Jerusalém, e na presença dos líderes de seu povo, Ele mostrará a sua glória. Até a lua e o sol vão ficar pálidos diante da grandeza, do brilho do Senhor. Então, em nome de Jesus, essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite. Nós precisamos de pregar, queridos, nós precisamos de ir.
Mostrar para os irmãos quanto é precioso caminhar com Jesus, é ou não é? A Carmen contou aqui hoje. Vale a pena ou não vale, Carmen? Vale a pena, claro que vale. Não é só por causa do livramento, não, é pela caminhada até aqui da família, até aqui, né? Vale a pena. Eu queria dizer que nós temos a chave da salvação, queridos. Por isso eu dei o tema a essa palavra. A chave da salvação é Jesus. Pedro só foi lá e pregou Jesus. E a família foi cheia do Espírito Santo. Amém?